O racionamento tem data para começar no plano piloto, dia 27, segunda-feira de carnaval. O calendário atinge as Asas, o Noroeste, Sudoeste e os lagos Sul e Norte. O calendário de rodízio deve ser divulgado na próxima quinta-feira. E ontem, a ADASA comunicou ao governo que a captação dos reservatórios precisa ser reduzida drasticamente. Existe o risco real de seca das bacias de Santa Maria e do Descoberto. Um mês após o início do racionamento de água no DF, a ADASA criou novas regras para diminuir o consumo. A CAESB deve reduzir a captação da bacia do Descoberto pela metade. Em Santa Maria, a drenagem deve ser 2 vezes menor, ou seja, a companhia só pode captar 1/3 do que vinha retirando. O Descoberto é um reservatório que enche e esvazia todo ano. Santa Maria leva mais tempo para encher e mais tempo para esvaziar. Se a gente esvaziar, nós teremos uma situação mais difícil porque ele demora para encher novamente. A medida tem como objetivo uma precaução para o futuro, principalmente o período da seca. A ideia é diminuir o consumo de água das bacias, ajudando na conservação do volume total, que desde meados de janeiro vem aumentando. Teremos uma longa travessia pela frente, um período de seca, e é importante poupar agora, enquanto está chovendo, para que a gente tenha uma poupança maior para enfrentar os meses da seca. Ficar sem água não está nos nossos planos de modo algum. A medida afeta diretamente a população, pois a água captada pela CAESB nos reservatórios é entregue nas residências do DF. Por isso, a ADASA pede a colaboração de todos. Eu gostaria de deixar muito claro e pedir o apoio da população para enfrentar um período que nós temos pela frente, a partir do mês de maio, em que nós não teremos mais chuva. O objetivo dessas medidas que estamos anunciando hoje são poupar água enquanto chove. Santa Maria amanheceu com 45%, já o nível da bacia do Descoberto está em 37,6% e o racionamento continua no entorno. É a 6ª semana de rodízio para a região abastecida pelo Descoberto. Hoje estão sem água as cidades de Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. Agora o racionamento chegando também no plano. Pois é, olha, até agora esses burocratas incompetentes da ADASA e da CAESB, eles não pediram desculpas à população pela incompetência de evitar que isso tudo tivesse acontecido até agora. Continua também sem explicação esses pretextos que eles arranjam todos os dias para negar a remoção do aumento de 40%, aumento criminoso de 40% nas contas mensais de água. Aumento desnecessário, porque esses 40% não devolvem água. O que devolvem água é chuva e também obras que eles foram incapazes, incompetentes e imprevidentes o suficiente para não realizar e evitar todo esse colapso de água. Um colapso de água que parece... Eu estava olhando, Rodrigo Orenga, assim, algumas figuras, reparando bem em alguns desses burocratas ligados à questão aí do racionamento e tal, eles têm um aspecto meio sujo. Eles não devem, água é algo que não deve fazer falta para essa gente. E cerca de 400 manifestantes ligados ao movimento dos trabalhadores sem terra tentaram invadir o Ministério das Cidades no setor de Autarquia Sul. O grupo foi impedido de entrar no prédio pela polícia. Os militantes querem o pagamento do auxílio moradia para famílias que não foram beneficiadas pelo programa Morar Bem. O movimento quer a liberação das contratações do programa para famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Desde o ano passado, as contratações nesta faixa estão suspensas. No início do mês, o governo federal anunciou a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. A partir de agora, famílias com renda mensal de até R$ 9.000 podem participar do programa. Antes, o limite de renda era de quase R$ 7.000 por mês. Por esse motivo, o ministro Bruno Araújo classificou o protesto como sem sentido. Os manifestantes continuam no local. E mais cedo, protesto também na BR-070, perto de Ceilândia. O grupo é contra a construção de um albergue. Em Santa Maria, a guerra entre transporte pirata e o regular ganhou mais um capítulo. Um ônibus foi alvo do vandalismo. Notícias desta terça-feira.
O ônibus fazia a linha do BRT Gama Santa Maria. O para-brisa e uma janela lateral foram quebrados. Testemunhas disseram que homens arremessaram pedras no ônibus. Ninguém ficou ferido no ataque. A ação foi por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira. A equipe de reportagem da TV Band tem acompanhado nos últimos dias o clima de insegurança para quem depende do transporte público do Distrito Federal. No Sol Nascente, em Ceilândia, um cobrador do transporte pirata foi assassinado na cidade. Na mesma região, as empresas do sistema regular contrataram escolta armada para acompanhar nas viagens. A Polícia Militar começou a Operação Anjo da Guarda, que prevê o patrulhamento no interior dos transportes coletivos e nas paradas de ônibus. Nesta terça-feira, moradores de Ceilândia Norte fizeram um protesto contra a construção de um albergue na cidade. Eles temem que a criminalidade aumente na região. O grupo fechou uma das faixas da pista sentido plano piloto. O movimento causou engarrafamento na região. Por volta das 9 horas, o local foi liberado. O albergue que está sendo construído na CNR2 da cidade. Esse conflito envolvendo coletivos preocupa muito. E tem que acabar, né? E também a Polícia Militar tem que marcar presença nisso, né? Mais cedo, um representante da PM chegou a dizer que o problema lá das vans piratas não era da Polícia Militar. Sim, senhor, é da Polícia Militar porque se trata de uma questão de uma ilegalidade flagrante. Eu não entendo essa ausência, essa relutância da Polícia Militar de simplesmente se estabelecer no Sol Nascente e prender esses bandidos. Eu não entendo a dificuldade da Polícia Militar também de fazer blitz, de fazer operações policiais que recolham e até confisquem essas vans piratas. E agora a gente vê que são bandidos que estão por trás ou que há por trás dos interesses dessas vans piratas, a ponto de fazer, inclusive, de promover tentativas de homicídio. Porque sim, uma tijolada, um tijolo que atravessa um vidro de ônibus espatifado, pode atingir uma pessoa na cabeça, por exemplo, e matá-la. E a polícia não vai fazer nada em relação a isso? O presidente Michel Temer está reunido no Palácio do Planalto com a Comissão da Reforma da Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participa do encontro. O governo se empenha para aprovar o quanto antes as duas reformas já enviadas ao Congresso, a trabalhista e a previdenciária. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. É uma reunião para definições lá de questões pontuais das reformas, né, Renata? É isso, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que são dois temas polêmicos que mobilizam e muito a sociedade. O governo, claro, tem pressa. O presidente Michel Temer considera essas reformas fundamentais para melhorar a economia do país a médio e longo prazo também e aproveitar essa boa relação que tem com o Congresso Nacional para realmente aprovar essas duas medidas. Mas, na verdade, o governo também quer ir além. Ontem mesmo o presidente Michel Temer voltou a dizer que pretende enviar o quanto antes também ao Congresso Nacional outras duas reforma tributária, reforma política. Com relação à reforma tributária, a ideia é simplificar, desburocratizar, isso que os empresários reclamam tanto, né? Realmente pagamos tantos tributos. Com relação à reforma política, a gente sabe que é responsabilidade do Congresso Nacional, mas o governo quer dar, digamos assim, uma contribuição para esse debate. Com relação a essas duas reformas que já foram enviadas, esses documentos já foram enviados aí ao Congresso Nacional, hoje, por sinal, essas duas comissões especiais, que, claro, já foram criadas, se reúnem à tarde para discutir. A gente sabe que é um amplo debate, é um amplo discurso. Então, hoje já tem reunião dessas duas comissões. Para você ter uma ideia, Rodrigo, já tem 90 pedidos de audiência aí só na comissão que prevê aí as mudanças da reforma trabalhista. Então, é um debate bastante longo. É importante que seja assim na democracia, óbvio, né? Muitas mudanças estão previstas aí. O governo talvez analisa aí se tem que voltar aí atrás com relação a algumas medidas, com relação a algumas propostas. Tudo isso está sendo muito bem debatido, discutido, para que esse debate também possa ir até o Congresso Nacional e a população, claro, possa saber exatamente quais são essas mudanças, quais são essas modificações aí que, no final das contas, vai afetar a vida de todo mundo. Rodrigo. Obrigado, Renata. E olha, seguir Carnaval já está batendo a porta e preparativos entram na reta final no Parque da Cidade. O Banho de Cidade volta já.